mais um Papo Pontual, o seu podcast semanal. Muito bem, estamos começando aí um podcast mais do que especial, principalmente porque já era para ter acontecido, e principalmente pessoalmente. Essa quarentena e o Covid-19 fez antecipar, né? E fez até a gente conseguir ter um pouco mais de calma para poder elaborar algumas coisas. Estamos aqui com uma pessoa muito especial, que, cara, é um ouvinte do podcast. Isso quando ele me mandou uma mensagem elogiando, eu guardei essa mensagem, porque ela significa bastante. A gente está fazendo um projeto que cara, que a gente não ganha nada, a gente ganha conhecimento, e eu quero dar esse conhecimento para as pessoas, quero deixar esse material registrado. E também vai fazer parte aí para você poder elaborar o teu livro também, né? Vai virar um conteúdo gravado aí para você poder estar disseminando e colocando isso em pautas melhor elaboradas. Estamos aqui com Evergisto Souto Maior, uma figura da quiropraxia brasileira, principalmente falando de história, de regulamentação. Então a gente vai entrar em papos que todos vocês quiropraxistas querem ouvir. Queriam estar aqui para perguntar coisas, né? Mas eu vou ser esse porta-voz aí. Boa noite, Ever. Obrigado aí por você ter concedido um tempinho na quarentena para falar com a gente. Boa noite. Tempinho da quarentena, eu tenho todo o tempo do mundo. Agora é a melhor hora. Se bem que eu não estou de quarentena, tá? Eu estou num sítio com 10 mil metros quadrados, eu estou mexendo com muitas coisas. Eu aproveitei, desmontei minha máquina Thule, fiz toda uma revisão nela, eu higienizei ela, troquei cor, resinei para ficar mais higiênica, para tirar aquele aspecto de madeira e ficar fácil de limpar. Vamos lá. Eu acho que para mim é uma honra estar aqui. Pô, uma honra, eu estou muito feliz. É um privilegiado de estar aí, né? Meu pai também, ele está lá no sítio dele, de boa, fazendo uma plantaçãozinha dele, a horta, cuidando. Ó, é um tempo aqui eu chamo de Quirocamp, é o local do acampamento do quiropraxista. Boa. boa. Ever, eu acho que até antes da gente entender se esse vídeo vai durar 5 horas ou se a gente vai fazer vários capítulos, a gente precisa começar pelo começo. A gente está falando de um cara aí que está na primeira turma, né, de quiropraxia. Então eu quero saber principalmente de você, cara. Qual que é a tua história? Como é que você começou? Como é que você ficou sabendo? Isás. Discorra sobre o assunto. Como diz o nosso querido Rei Hatch, o brilho no olho, né? Exato. Eu sou nascido em 1968. Então eu tenho 52 anos agora. E eu nasci para ser médico militar. Eu tenho o mesmo nome que o meu avô, General Evergisto Souto Maior. E esse general, ele era médico do Getúlio Vargas, ele era médico exclusivo do presidente da República. E eu nasci dentro de uma cultura militar muito severa. E aí eu falei para os meus pais que eu não queria ser militar. Por mais que eu goste, acho que é importante, eu tenho uma ideia bem clara em relação a isso, mas eu não tenho o perfil para militar. Mas, rapidinho, em questão de semanas, eu estava dentro de um colégio e que eu devo muito. Ali, para mim, interessante, que é muito severo, é um regime quase que militar, mas ali eu fui porque quis. Eu fui para um colégio de uma determinada religião aí, da Igreja Adventista, lá em Petrópolis, e eles me aceitaram como bolsista, e ali eu tive que aprender muito. E para me manter no colégio, eu fiz, naquela época isso não era problema, estou falando aí de 80 e pouco, 1980 e pouco, eu com 14, 15, 16 anos, eles me disseram que eu poderia ter uma forma de ganhar dinheiro de maneira correta. Eu tinha que vender livros de saúde. E esses livros, eles tinham uma proposta natural, de recurso natural, de uma ideia não invasiva, não medicamentosa. E para vender os livros, eu tinha que estudá-los. Então, nas férias de julho e férias de dezembro, eu saía para a cidade de qualquer região do Brasil com um prospecto mostrando, eu batia de porta em porta, eu tinha lá um crachazinho dizendo que era do Serviço Educacional lá de Saúde e tal, me apresentava. E uma família, havia um garoto de 12, 13 anos, bonitinho, arrumadinho, naquela época eu era bonitinho, todo ajeitadinho.
e oferecendo algo tão bonito, e o objetivo daquilo era para custear meus estudos, e era barato, coisa que eu tinha que vender muito, mas eu conseguia, e dessa forma eu fiquei por um bom tempo. Eu me sustentei estudando livros de saúde, de recurso natural, venerando uns e outros, vai desde doença venérea até coisa assim, que adolescentes não gostam de ler, e eu tinha que ler para sobreviver, então isso me foi fantástico. Concomitante a isso, no mesmo período, eu praticava jiu-jitsu. Eu sou natural do Rio de Janeiro, e lá era muito forte jiu-jitsu, eu fui muitos anos lutador de jiu-jitsu, eu tive a oportunidade de ter aulas com o Hélio Gracie, em alguns momentos, e uma das coisas mais marcantes desse grande mestre foi o cuidado com a saúde. Ele nos impedia de tomar café, ele não deixava a gente comer carne, nós tínhamos que tomar sucos naturais que ele mesmo fazia para a gente. Os detox. Porque sem aquilo eu não ia ter condição de ser um bom atleta, saudável, saúde real. E isso foi sempre sendo trabalhado na minha cabeça. Aí eu comecei a gostar desse lado. Eu tive pouquíssimo tempo com ele, muito pouco, foi poucas as vezes, mas as poucas vezes valeu para a eternidade. E aí, dentro desse contexto, na academia, e depois eu fui para outras academias, tinha aqueles negócios de estalar osso, né? A gente andava em cima da coluna dos outros, porque alguém fazia, instalava, era bonitinho, aliviava. E eu acabei fazendo um curso de massagem e tal, tudo adolescência. Até que um dia eu acabei, por influência da minha namorada à época, que hoje é minha esposa, aí, 30 anos de casado, é uma pessoa incrível também. Ela foi fazer faculdade de enfermagem em São Paulo e eu falei, não vou ficar longe dessa menina não, ela era minha referência. Nessa época eu já tinha me reconciliado com a família, eu já estava independente, estava tudo resolvido. Foi bom para todo mundo. Felizmente, eu tive chances, mas eu optei pro lado não ruim. Foi bom. Eu tive chance de fazer coisas não boas e deu certo para não fazê-las. E aí, nesse contexto, eu fui para São Paulo para tentar a vida lá. Como eu praticava jiu-jitsu, aí eu consegui dar aula de ginástica em academia, depois eu fazia também, aí eu consegui participar de um curso de massagem, até dentro da própria faculdade dela lá. Você foi para São Paulo eu comecei anos? 18 para 19 anos. Boa. Por aí. E ela também, 18 por aí. Eu estava com 19 para 20, ela com 18. É um pouquinho mais jovem. E ela foi começar a faculdade de enfermagem aos cães aí, ó. Se tem disso. Mas aí, nesse período, então, eu tive que ajudá-la no estudo. Eu comecei a gostar muito disso, querer estudar anatomia, aquele negócio de colorir livro, aquele negócio todo. Sim. E eu fui cada vez mais me fascinando pela coisa. E teve um curso de massoterapia. E eu não vou dizer o nome do profissional, porque ele é um curso péssimo. Uhum. Mas ele sorteou, ele dizia que trabalhava com um quiroprático na época. E ele sorteou, fez um sorteio na sala de um cartãozinho de visita para conhecer o trabalho do quiroprático lá com ele, onde ele trabalhava, porque esse cara estava para ir embora do Brasil e precisava de alguém para substituí-lo. E quem fosse lá e desse certo, ficaram no lugar dele. Eu precisava trabalhar, precisava de grana. Eu rezei todas as preces que eu sabia e o sorteio caiu em mim. Ali, para mim, foi a primeira prova de que a quiropraxia me escolheu e que, de alguma forma, eu fui escolhido para isso. Pô, já porque nós tínhamos pé, né? Foi entrando a perna, assim. 30 e poucos alunos ali, de repente, eu queria tanto aquilo, sabe quando você quer muito uma coisa? Nossa, isso tem que ser meu, tem que ser meu. Se eu não desse certo, não fosse sorteado, eu ia grudar no pé desse cara até ele me dar alguma chance. E bem Cira Borges, assim, né? Querida Cira. Aí, eu fui lá conhecer. Esse cara me levou para um spa de uma médica alemã, a doutora Catarina Wolfsberg-Wolf. E lá tinha parte de massagem, de pães, não sei o quê, e tinha esse cara que ia lá praticar o que ele chamava de quiroprática, que era um fisioterapeuta. E fez um curso de quiropraxia, na época, quiropraxia na Guatemala, numa escola de sustento próprio. E aí tá a primeira coisa interessante. Eu estou falando da década de 80 para 90, quando um fisioterapeuta brasileiro foi para Guatemala aprender quiropraxia com alunos da Palmer. Olha isso. E esse fisioterapeuta, quando eu escrevi o artigo para meu TCC lá na Fevale, ele me deu um material muito rico da história dele, como é que ele chegou no Brasil de volta e o Conselho de Fisioterapia não aceitou, quase caçou porque ele dizia ser quiropraxista. A fisioterapia condenava a quiropraxia de qualquer jeito. Não podia, isso era charlatanismo. Né? Mas isso aí fica para temperar mais lá para frente. Boa. Né? Vai chegar. Nesse contexto, eu comecei a trabalhar nesse spa
e acabei me tornando assistente desse fisioterapeuta. E ele me ensinou algumas coisas e eu me casei e comecei a viver disso. Hoje, eu vou contar toda a trajetória é complicada. Então, a partir dali, eu me dediquei exclusivamente à manipulação de coluna. Eu achava que era um quiroprático. Disso dos 19 ali, 20 até quando? Até eu entrar na Fevale, eu sempre, desde aquele dia até hoje, eu vivo da quiropraxia. Primeiro, informalmente, por não saber como era, e agora porque sou de fato. Sim. Eu sou quiropraxista há 34 anos. Boa. E eu tenho muito orgulho dessa história, um orgulho, sei que posso dizer que orgulho é uma coisa meio esquisita de falar, mas assim, eu tenho prazer em ter essa história, porque ela me faz pôr o pé no chão. Nunca eu me senti tão seguro para trabalhar como quiropraxista como estou agora. E o pessoal fica com medo do negócio de regulamentação, não é esse o foco, já nós vamos chegar nisso também. Sim. Né? Mas ela é muito importante, tem que ter, e eu luto muito por isso. Mas eu acho que é super legal quando as pessoas elas têm essa história paralela, né? Porque você acaba vendo tudo de bastidor ali, de camarote. Eu Né? conheço todas as facetas de bastidor da quiropraxia aqui no Brasil. Desde prático. Eu posso dizer, eu fui um prático, ao ponto que, já casado, eu voltei para Minas Gerais depois, isso aí foi em 95, por aí, 96, 1996, eu já trabalhando, vivia disso. Eu ia de casa em casa, eu atendia médicos aqui da residência da UFMG, tudo, eu ia na casa dos caras, fazia massagem, instalava osso, na época eu chamava de quiroprática, eu tinha uma maca portátil, e não tinha drop nem nada, mas era uma marca que me ajudava bastante, e com ela eu ganhei minha vida, sustentei minha família por muito tempo, e foi um trabalho muito lindo, e sempre com muita seriedade, estudava para chuchu. E aí eu falei, eu preciso de algo mais, preciso de um canudo. Eu cheguei até a me matricular e passei no vestibular para fisioterapia na PUC aqui em Minas Gerais, mas cara, eu não vou fazer isso só para dizer que tem uma formação superior, não está certo. Mas e eu desisti. Você achou que faltava isso para te resguardar? Não, eu tinha porque quando eu atendia, por exemplo, um neurocirurgião aqui de Minas Gerais, não, ele não é neuro, ele era cirurgião geral. E ele perguntou para mim assim, e ele era presidente do Conselho de Videolaparoscopia do Estado, do Colégio de Videolaparoscopia. O cara operava cabeção mesmo, estudava muito. Chegava na casa dele, atendia depois de uma semana, de um dia de cirurgias, ele sentava para conversar um pouco comigo e dizia assim, cara, quando alguém te pergunta, você é formado em quê? O que você diz? Eu disse, sou formado pela vida. Ele falou, sinto muito, mas isso não basta. Você precisa ter um canudo. Ele que plantou. E essa minha esposa também, ela sempre puxou muito isso. Cara, minha esposa formada em enfermagem, logo cedo, ela também batalhando pra caramba, tinha uma história muito bonita, minha esposa, uma pessoa que eu devo muito, 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 todo o meu respeito e amor para ela, é uma pessoa incrível. E ela ali é para a eternidade mesmo. Daí, ela me motivando muito, mas esse Dr. Mário me plantou isso de uma forma muito severa, muito acadêmica. Ele era chefe da residência, né? Então ele foi mesmo professor aqui severo. Ele me contou muita história de bastidor. E aí isso me fez começar a buscar. E eu acabei que naquela época eu descobri um grupo de pessoas aqui do Brasil que estava indo para a China. E eu já tinha essa ideia na minha cabeça que a China, naquela época eu pensava, a China é o berço da quiropraxia, porque ela está lá, é bem... Me desculpa aí, chegou uma ligação no meio do caminho. Isso mas eu já ia falar, porque travou. Volta da China. Então, pode ser que a pessoa chame de novo, porque eu só bloqueei aqui. Aí você corta lá. Então, assim, eu estava procurando alguma forma e descobri que tinha aqui no Brasil um grupo que ia fazer um intercâmbio em Pequim, na Universidade. Estava profetizado. Eu não tenho como bloquear a ligação agora, não tem jeito. Tá tranquilo. Pode ser que ele chame de novo. Eu já até sei quem é. O rapaz que trabalha aqui no sítio, ele está querendo ligar para saber se ele vai vir trabalhar amanhã. Você quer falar com ele? Depois a gente retoma? Não. Se ele ligar de novo.
Aí eu falo, Aí você atende. tá, eu atendo, aí a gente corta. Voltando então. Pois então, o doutor Mário, ele me fez, despertou em mim esse interesse por buscar uma formação, então, eu senti, ele me convenceu, é, vou me aposentar como o quê? O que eu sou? Qual é a minha formação? E poder entrar numa faculdade da área da saúde vai ser muito interessante. Eu até fiz vestibular para a área de fisioterapia, porque eu achava que tinha um pouco a ver com o que eu fazia, mas eu queria mais é ter o canudo mesmo, não estava preocupado com o processo fisioterapêutico, hospitalar, reabilitativo, nada disso. É mais para ter o canudo e continuar trabalhando do mesmo jeito. Então, eu até fiz vestibular, passei, mas eu não fui, nunca nem fiz inscrição, não teve aquele amor, né? Mas quando eu descobri que tinha esse pessoal que ia para, eram 20, mais ou menos 20 brasileiros que ia para a China, em 1995, talvez, 96, é, e eles iam para a Universidade Internacional de Medicina Tradicional Chinesa, e lá tinha várias opções de estágio. Você podia, não precisava ter formação universitária, a China não exigia isso. Era um primeiro intercâmbio que a gente já está fazendo, e alguns médicos para a área de acupuntura era o que mais tinha, mas eu não sei nada de acupuntura, não sei nada de medicina chinesa. Eu queria entrar dentro do hospital ortopédico, aprender manipulação de coluna, ponto. E voltar com um certificado de uma universidade chinesa. E desde desse momento você estava achando que a quiropraxia era algo oriental e por isso que você foi para lá? Sempre achei. Eu já sabia de Palmer, já tinha lido alguma coisa, livro do Matheus de Souza, né, quiropraxia e tal, e outros mais, mas assim, não me tocou. Eu queria uma coisa mais, porque eu estava muito seguro do que fazia, e eu tinha resultados fantásticos. Eu não precisava, eu não queria, eu confesso até para você que lá na graduação, quando eu entrei na Fevale, essa transição foi muito interessante aí, nós vamos ter um ponto bonito aí, mas eu confesso para você, quando eu fui para a Fevale, eu achei que eu ia só para ter um canudo e para aprender um pouco mais, mas eu não achei que minha prática fosse mudar nada. Uhum. Porque eu tinha filosofia muito forte na minha vida. Muito. E quer que eu te diga mais hoje, pouca coisa mudou com relação à filosofia. Sim. Sabe? E nós vamos chegar lá. Então, esse conceito, né, do corpo e tudo mais. Mas, então, eu procurei o organizador desse intercâmbio e, enfim, matriculei. Eu não tinha dinheiro para ir. À época, essa viagem, naquela época de 1996, por aí, o dólar ele estava equiparado ao real. Era um real e 13 centavos cada dólar. Nessa Saudades, hein? época. Então, nesse período, eu falei, eu precisava de mais ou menos uns US$ 7.000. Era o que ia me custar dentro do planejamento para eu ir, ficar o tempo lá, as despesas todas e voltar, entre passagem aérea e tudo. Eu não tinha isso, eu tinha meu carro e eu olhava para o carro, vou te vender, cara. E minha esposa trabalhando, a gente início de carro, né? Mas eu tive uma experiência linda ali, porque uma senhora que ela já não é mais viva, eu atendi em domicílio também, uma senhora, dona Lucy Köppel, uma alemã, outra alemã na minha vida, me deu assim, um pontapé e tanto, um empurrão mesmo, sem falar nada com ela. Eu gostava tanto da Lucy Köppel que o filho do meio, eu tenho 3 filhos, o Elton hoje está com 21 anos, foi ela quem escolheu o nome dele. Ela me perguntou, ela sabia que minha esposa estava grávida, a gente conversava e tal, e ela falou assim, já vai ser menina, qual vai ser o nome? Sabe que eu não pensei ainda? Põe Elton, gosto tanto de Elton, e eu gostei, em homenagem a ela. Não tinha nada de China ainda, mas tinha proximidade. Toda vez que chegava na casa da Dona Lucy Köppel, tinha lá uns bolinhos alemães que ela fazia, uma senhora que ela tinha perna amputada, diabética, toda. Então eu cuidava dela em casa, fazia desde massagem, as manipulações que eu conhecia, dentro da segurança para o idoso, daquela idade mórbida mesmo. Pois bem, muito rica. Na época, ela falou assim para mim, qual é que é o teu projeto de vida nesses dias? Eu falei, dona, eu estou comprando aí, estou pensando, eu vou ter que passar um tempo sem te ver, porque eu estou querendo ir para a China fazer um curso lá, para me dar mais conhecimento, tal. Já está tudo certo? Não, só falta um pequeno detalhe, um dinheirinho, mas Deus vai ajudar que vai dar tudo certinho. Ela, quanto que custa? Já, a projeção vai ser uns US$ 7.000. Aí ela começou a ficar assim meio estranha. E aí ela falou, deixa eu te contar uma coisa. Eu vendi uma propriedade aqui perto esses dias, um dos bairros mais caros de Belo Horizonte. Eram 720 metros quadrados, e eu fiz uma promessa lá nas convicções dela, lá, eu fiz uma promessa para o meu santinho, que 1% disso aí eu ia doar para alguma causa importante. Sabe por quanto que eu vendi?
R$ 720 mil. Exatamente os $7.000 que eu precisava, ela me deu para eu ir. Bancou tudo. Uma madrinha. Mas, assim, foi um troço que me deixou assim. Não, eu falei para minha esposa, agora não tem jeito, não, agora tem que ir. Né? Eu fui. Só que aí, na China, tinha que pagar tradutor e tudo. Foi uma experiência incrível. Passear pela Grande Muralha foi algo que eu depois tive a chance de. Quem conhece o Ricardo Fujikawa sabe que ele conhece o mundo, o cara viaja pra caramba, fala vários idiomas e tal. E é uma pessoa também que tem seu peso na quiropraxia. Mas nós fomos para um congresso na Austrália, não na China, é verdade. China de Austrália. Foi China. E eu falei, Ricardo, aqui eu vou te apresentar. Nós nos encontramos lá e eu levei ele para conhecer a Grande Muralha e tal, foi bem legal. E que coisa incrível. Mas, estando lá no hospital de Pequim, de tanto eu falar para os meus tradutores, porque sempre é com tradutor e tal, tem muito, aí dá uma história muito grande, mas falando só da parte da quiropraxia, ele falou assim, ô Registro, os professores já estão ficando incomodados com você. Por quê? Você fala demais nessa palavra quiropraxia. Aqui na China não existe isso. Aí seu mundo Como caiu. assim? Nossa, não existe. Eu venho lá do outro lado do mundo, paguei um dinheiro que eu não tenho para aprender quiropraxia. Você está me dizendo que isso que eu estou aprendendo aqui não é quiropraxia? O que é quiropraxia, então? Os caras, fera, cara. Aprendendo a pôr mandíbula no lugar, ombro e tal, estava daqui, estava de lá, dentro de um centro de pesquisa, Academia Internacional de Medicina Chinesa, de pesquisadores do mundo inteiro. Um troço muito sério, muito fera mesmo. Eu me sentia ali num paraíso, cara. Um troço, o ortopé do hospital ficar lá. Eu peguei meninas que o pai tentou matar porque nasceu menina e os caras remodelando o crânio da menina, a caixa cefálica da menina, coisa assim, que você não faz ideia. E eu ali, sabe, me esbaldando nessa experiência. E chamavam E o isso cara de fala, quê? tuinar ortopédico. É o tuinar. A medicina chinesa divide em 3 braços bem interessantes. Tem a parte sistêmica, por meio da acupuntura, que aí é um mundo. Sim. Tem a parte farmacológica, que também é um outro mundo à parte, que eles mexem com negócio de mistura bicho com não sei o que e tal, faz lá, e a cultura deles e funciona, mas é para a realidade deles. Saiu o coronavírus, né? E tem a parte mecânica corporal, que seria a nossa estrutura de atividade, que envolve desde a educação física, tudo aqui no nosso lado do país, do continente. Então, lá, eles se dividem em tuinar, que envolve massagens, alongamentos, exercícios e tal. Aí vem o tai chi, vem liang kun, qigong, e lá vai. São aqueles movimentos. E a parte ortopédica natural, que é o tuinar ortopédico. E isso transcende a milênios. Por isso que toda aula que eu dou de fundamentos da quiropraxia, eu digo, não pense que manipular a coluna é sinônimo de quiropraxia. Eu tenho a vivência prática disso. Não mais é. Antigo. Ser quiropraxista é muito mais que ser um habilidoso manipulador de coluna e ajustador de coluna. Pode ter certeza. Aí depois você vai fazer aquela perguntinha que eu sei. Pois bem, nesse contexto, então, ele me começou a me explicar que o meu professor de ortopedia, de terapia manipulativa articular do Centro de Pesquisa da Universidade de Pequim falou, quer aprender quiropraxia, cara? Vai para os Estados Unidos, Palmer College. E eles tinham essa noção já? O cara viveu nos Estados Unidos aprendendo ortopedia lá também, estudando, porque era um pesquisador, o cara é fera. Eles foram. E o cara me falou na China, que eu fiquei sabendo que quiropraxia é referência aos Estados Unidos. Eu achando que era a China, entendeu? Aí o meu mundo acabou, ele acabou assim, ficou confuso. Vou esperar o cachorrinho parar de lá. Então, são todos adestrados. Se eu der um comando aqui, é um grito forte, não vai dar certo. Então, voltando aqui. Então, foi preciso estar lá na China, dentro de um local importantíssimo na cultura da medicina lá, um lugar muito sério, e para entender que eu estava no lugar errado se eu queria aprender aquilo. Você achou que você estava no coração, mas de repente você estava no baço. Assim. Estava lá, estava no meio do pé. Até hoje eu uso algumas, com devido esclarecimento, eu aplico a alguns pacientes alguns métodos de ajustes e manipulações asiáticas que às vezes eu sinto, principalmente quando se fala em descompressões em blocos, aí eu deixo para aula mais prática, né, quando eu quero fazer então é bem interessante. Né, a gente descobre lá que tem um ombro
mal posicionado, por mais que eu queira falar de neuro dentro daquilo e da inteligência inata e tudo mais, mas tem aquela cara, o cara está com o navicular mal posicionado, sei que está com uma fascite plantar absurda, por que não vou ajustar aquilo ali se eu sei fazer? Né? Então eu explico e faço, e isso aí me ajudou muito. Mas o que mais foi importante para mim nessa experiência da China foi aprender que manipulação de coluna não é sinônimo de quiropraxia. Pô, já é um divisor de águas, né? Para mim é o mais importante. Porque todo paciente que chega no seu consultório, eu estou generalizando, porque a informação está na mídia diferente já, mas eu posso generalizar ainda, que a grande maioria das pessoas que chegam pela primeira vez numa clínica ou consultório de quiropraxista, ele acha que vai lá para instalar a coluna. E, infelizmente, com dor no coração, com todo carinho e respeito a meus colegas que me dão aula de muita coisa, mas nessa questão conceitual, infelizmente, tem até docentes nossos que confundem quiropraxia como sinônimo de manipular coluna. É tipo aquilo, eu fiz quiro hoje. É um problema a longo prazo também, né? Você não saber então, explicar. Assim, isso é conceitual, tá? É por causa isso aí é um tema que eu acho que é muito legal a gente discutir depois, porque isso aí vai clarear muita ideia e trazer para a mesa o respeito da reciprocidade, né? Quando nós temos linhas de pensamentos filosóficas diferentes, mas nós todos somos quiropraxistas, porque esse título nos foi otorgado porque nós pagamos um preço por isso, nós estudamos e nos formamos nessa área. Agora, como eu vou aplicar isso, nós temos que saber respeitar desde que não foge, mas é outro tempo. Você me perguntou sobre a minha história, eu estou te trazendo como eu cheguei na quiropraxia, assim que eu posso dizer, a quiropraxia de fato. Voltei para o Brasil com essa coisa na cabeça. Poxa vida, que legal essa experiência na China. Agora eu vou ser o quê? Você é manipulador de coluna de tuinal ortopédico, estou certificado nisso agora, eu vou ser quiropraxista. Mas se eu quero ser quiropraxista, como é que vai ser? E eu liguei para esse Rubens Silva. Foi o cara que dizia que era quiroprático, que me apresentou isso. Que aí ele me contou de fato a história. Não, cara, eu aprendi isso aí Palmer College, sim, e tal. Na Guatemala tinha uns caras que faziam faculdade e eles vinham para esses países subdesenvolvidos aí em ações comunitárias para ajudar a população e tudo. E eles davam um curso para a gente de técnica, alunos da Palmer. Sim. Né, lá na Guatemala. Começou lá, então. Isso aí, década de 80. Voltando para agora, estou na década de 90, e aí volto para o Brasil e começo, escrevi para a Palmer College. Né, e consegui contato com ele, eu não tinha um inglês que valesse a pena, então pedi ajuda de amigos e tal, e foi feito um primeiro contato, e eles me mandaram por correio um calhamaço de coisas para eu entender a profissão e tudo, eu traduzindo aquilo, aí eu fui engolindo aquilo e tal, e eu me matriculei na Palmer College. Eu ia fazer 6 meses para me adaptar ao idioma e tudo mais, aquela questão de entrada, ia com a família para os Estados Unidos, trabalhei uma bolsa de estudos através do jornal Estado de Minas, consegui isso, que eles eram todos meus clientes lá, desde o editor-chefe até então a gente tinha tudo isso. Eu tenho uma matéria no Jornal Estado de Minas que eu guardo com carinho, que é quando eu larguei em Minas Gerais com a família e fui para a Fevale. E eu dei uma entrevista, isso foi a primeira capa de domingo, isso tem guardado com muito carinho. Deixa eu te perguntar uma coisa em cima disso. Nessa época já tinha profissionais que já tinham ido se formar na Palmer? Por exemplo, a Cira. Isso. A Cira Borges. Na verdade, o Marino Schuller, que é o primeiro, ele chegou no Brasil como quiropraxista em 82. Né? Em 82, só que eu não sabia dele. Ele estava lá no Rio Grande do Sul, e o Marino Schuller, que é uma pessoa que eu falaria sobre ele muito tempo, eu tive a chance de conversar muito com ele me ajudou muito também. Eu fui atrás de todos que eu pude. Né? Eu sentei com ele, fui no consultório dele então, e me ajudou a escrever muito. E ele me trouxe revelações maravilhosas também. O Marino Schuller chegou na década de 80, início de 80, mas eu só conheci Marino na Fevale. Né? Então, a Cira Borges, ela chegou pouco depois do Marino, né? Chegou na década de 90 já também, né? Ela foi para a Palmer, voltou, só ela fez por ser médica, ela formou mais rápido e voltou. Depois o Eduardo Bracher em seguida, é o terceiro brasileiro, e aí começou a cascata. Porque lá eles tinham esse esquema de convite, né? Da pessoa ir estudar lá na Palmer para poder expandir a profissão. A Cira foi uma dessas, né? E ela foi muito peituda, largou tudo, pôs menino no carro, no avião e foi. Né? Mas enfim,
Quando eu estava aqui e entrei em contato com a Palmer e ajeitei todo o esquema para ir para a Palmer, faltavam poucos meses. Isso aí era final de 1999. Nesse período, depois eu entendi, já estava em desdobramento o curso lá na Fevale para formação de docentes. Sim. Eu não sabia de nada disso. Eu só fiquei sabendo da Fevale por meio da Palmer. Como é que foi isso? Faltava pouco tempo para ir, tudo já organizado, eu recebo um telefonema de lá. Eu não sei quem foi a pessoa, tentei de tudo descobrir, mas falando comigo em português. Era um brasileiro que estava lá, falando em português. Olha, me pediram para te dar um recado. Eu estou falando aqui da secretaria, não sei o que, acadêmica da Palmer College. Não é mais necessário que você venha para os Estados Unidos fazer quiropraxia. Aqui você vai ser mais um estrangeiro numa faculdade famosa. Se você for estudar aí no Brasil, na primeira faculdade da América Latina, que é a Fevale, você vai ser a primeira turma onde uma faculdade famosa vai estar de olho em você. Aqui, ou seja, aqui você vai ser só mais um. Lá você vai ser um que a gente quer que esteja lá. Mas acho né? que é um mix de sentimentos, né? De você falar, puta, mas eu acho que eu queria ir pra Palmer, eu queria, não é? Mas eu não tinha noção do peso de Palmer. Eu te confesso, eu queria ter meu canudo. Voltando no princípio que me moveu a isso. Né? Então, assim, a minha esposa, ela é patriota, apaixonada, mineirinha, pé no chão, para tirar essa mulher daqui não ia ser fácil. E eu estava com um problema que eu não era sozinho, eu tinha já 2 filhos. Já tinha 2 filhos, né? E aí, um paulista e um mineiro nessa andança toda. Pois bem, e aí eles me falaram o nome Fevale. Liguei para a Fevale, confirmei tudo, peguei o avião e fui lá. Passei no vestibular, voltei e falei para minha esposa trabalhava para o Estado, cara. Ela era funcionária pública, trabalhava para o Estado de Minas, na área de controle de infecção hospitalar do Hospital Geral de Pediatria de Belo Horizonte. Essa mulher largou tudo e me seguiu. E nós tínhamos um ninho, na época era um carro mais ou menos, terminou, eu pus minha esposa, 2 filhos no carro e o que coube dentro. E foi assim que eu cheguei na Fevale, sem saber nem onde ia morar. Encontrei amigos de outra época, que a gente andou muito, achei lá em Taquara, que é próximo à Fevale, e ali eu fui para o primeiro dia de aula, 19 ou 20? 21, 19 ou 21 de fevereiro. Foi entre 19 e 20 e 21, tenho que confirmar essa data, de 2000, que eu fui para a aula inaugural da Fevale, primeira aula, do primeiro curso da América Latina. Foi show. Quantas pessoas? E eu cheguei 50 alunos. Primeira turma, 50 alunos matriculados. O vestibular fechou. Fizeram um marketing muito legal, o Fevale investiu, essa história também é muito bonita. E eu fui lá para conversar com o reitor. Pedi hora com o reitor. E estranho, né? Muito ousado. Ele me recebeu, falei, olha, eu estou vindo de Minas Gerais com minha esposa por causa desse curso. E contei para ele minha história. Esse cara se emocionou e me abraçou. E ali criou um vínculo. Depois veio o professor Ramon, que infelizmente já faleceu, que foi uma pessoa que merece estar no livro de história da quiropraxia. Esse cara fez pela profissão. Mas, enfim. E ali, então, eu entrei na Fevale. E em questão de poucas... em fevereiro de 2000, antes de terminar o primeiro semestre de 2000, nós já tínhamos fundado a Associação Brasileira dos Estudantes de Quiropraxia, onde nós queríamos montar um esquema de combinação com a Fevale e a Embi Morumbi, entre os acadêmicos. Mas tem um detalhezinho aí que não pode faltar nessa parte inicial da minha introdução, porque agora começa outro mundo, né? Sim. Que é quando eu volto para aqui, depois que eu fiz vestibular na Fevale, voltei para reorganizar minha vida para ir embora, meu propósito era ficar 6 anos lá e voltar, terminar o curso. Naquela época a carga horária era enorme, era 5.000 e tantas horas, eram 5 anos integral, manhã e tarde, todo dia. Como é que eu ia trabalhar, como é que eu ia sustentar a família, o negócio. E minha esposa também estava desempregada agora, e ela pediu para sair, então não teve quase nada. E, enfim, a gente estava indo na fé mesmo. A quiropraxia faz isso com a gente. Aí, pois bem, eu chego no Jornal Estado de Minas porque eles tinham me dado uma bolsa, concedido uma bolsa para ir para os Estados Unidos fazer na Palmer College, e quando voltasse eu ia trabalhar para eles meio período por uns anos, e o outro meio período era meu, em troca da bolsa. Eles diziam, é um bem bolado que a gente fez. Aí eu fui conversar com eles que eu não ia mais para os Estados Unidos. Eu já tinha me matriculado na Fevale, estava tudo certo. Que eles não precisavam ter uma despesa tão alta. Eu ia fazer na Fevale e
E dali quando voltasse, a gente continuaria do mesmo esquema. E aí, levei uma pedrada no peito. Ele falou assim, ó, lamento, mas o recurso que a gente usou e o meio que a gente tinha que ser nos Estados Unidos, não pode ser no Brasil. Você acabou de perder a bolsa. Aí eu voltei para a Fevale, comecei lá, consegui morar de favor na casa de um pessoal lá no Rio Grande do Sul, lá em Taquara, aliás. Fica aí 30 quilômetros da Fevale, bem mais no interior. E ali eu fui para a faculdade e fui conversar com o diretor financeiro. Contei pela história. Falei, professor, eu não sei como eu vou te pagar, mas eu quero que você tenha certeza que eu vou te pagar. Eu sou um pai de família, eu vim para aqui, eu estou postando aquilo para si, eu vivo disso. Por favor, não me impeça de estudar. Dá um jeito, não sei como. Eu falei, eu não posso dar isso de graça para você. Eu vou segurar o que puder aqui, mas tu vai ter que dar um jeito aí. Olha, foi difícil até inventar o tal do FIES. Faço uso. Pago até hoje. Né? Foi complicado. Mas Eu não podia. Pois não. eu quero entender também os seus primeiros dias de aula, os seus primeiros meses de aula. Qual foi a noção, o que passou na tua cabeça naquela época? Porque a gente está falando de um cara que já era prático, que já ganhava vida com aquilo, que foi para a China, Isaz. A primeira leitura foi o quê? Falei assim, putz, esses 5 anos vão ser arrastados ou não? Tipo, foi abrir os olhos e falou, caraca, era isso que eu estava procurando, é isso que eu quero. Qual foi o sentimento de você naquele primeiro momento, né? Porque assim, você foi para buscar o canudo. Eu quero entender se. Sim. Rapaz, aqui teve um rebuliço. Porque olha só, minha primeira semana na Vale, primeira semana, eu fui para a clínica e ia conhecer tudo. Eu estava apaixonado, eu tinha que ficar o dia inteiro lá e tal. E eu conheci, então, teve uma falha meu aqui. Teve uma coisa que aconteceu antes de começar o curso, uma semana antes, que eu fui uns dias antes. Eu fui na clínica, que ainda era num outro prédio, para conhecer o processo prático ali. E tem um colega nosso muito querido, que merece meu respeito, meu carinho, como muitos, o Israel Jeffman. O Israel Jeffman, ele fazia a faculdade de fisioterapia e era tradutor para quiropraxia. Não. Ele trabalhava como tradutor. É um cara incrível, incrível. Espero que ele veja isso aqui, saiba o tanto que eu gosto e admiro e respeito, e sou grato a ele. Né? E já andou, é papai agora. Mas, enfim, um gaúcho fisioterapêutico. Ah. Na época. Ele se formou em fisioterapia depois. Não tem como você traduzir os mestres da quiropraxia e não se tornar quiropraxista. Era isso Pois bem. isso que eu ia perguntar, porque os professores na época eram todos também de Palmer e tudo mais, né? Tantos que passaram pelo curso de preparo, né, que foi o nosso Nilo, por exemplo, que todo mundo tem muito carinho até hoje aí. Vale a pena conversar com o Nilo, chama ele, Boa. vai gostar. O Nilo tem muita coisa para contar e ele é incrível, né? E entre outros, Luizinho e tal, só eram 20 e poucos, né? Mas eu cheguei na clínica e encontrei o Israel lá e pedi, eu vi que ele estava traduzindo e pedi para ele me ajudar, com o Dr. Everett Langhans. O Dr. Langhans era o primeiro cara da Palmer que veio para ficar no Brasil só na parte do curso. Então tinha a parte acadêmica, tinha que cuidar, que é coisa do Brasil, que ele não ia ter noção mesmo, mas a parte clínica, que já tinha o Hospital Escola em andamento há 2 anos, para estágio daqueles caras que viriam ser os nossos professores. Então já tinha todo um processo já em andamento, eu quis assistir, ele deixou assistir. E aí o Israel traduzindo para ele, eu não sei exatamente a época que o Israel falou, mas eu pedi que o Israel comunicasse para ele que eu era um prático, contei minha história rapidinho, e ele falou assim, então faz em mim, doutor Langhans. Eu dei uma gelada na espinha, falei assim, tá bom. Eu esqueci que eu estava ali, quem que estava à minha frente, esqueci que era o doutor Langhans, o cara da Palma que veio para o Brasil para pôr o curso aqui, na época era visto, né? A melhor coisa era esquecer mesmo. Aí, e um branco, um americano, não um grandão e tal, aí fez aquela rodinha de gente para ver o que eu ia fazer no cara, porque existia um certo preconceito acadêmico, o cara é prático. Sim. E eu já estava ali, eu comecei minha faculdade lá com 32 anos, já com 2 filhos, eu não era um menino que saiu de um curso médio, ensino médio, já tinha todo... Tanto é que meu apelido de sala de aula era velhinho. E o carinhosamente. pessoal tinha receio, eu te falo isso porque na minha época, que eu tô te falando é de 5, 6 anos atrás, quando você via fisioterapeutas fazendo o curso de quiropraxia, ou prático só, né, não só fisioterapeutas, existia um receio, né, de o que você vai fazer com essa informação. Existia esse preconceito na época também? Eu vou te contar uma coisa que eu não tenho problema de dizer isso porque ela é verdade. Né?
mas eu vou te deixar para falar isso daqui a pouquinho para eu Tá. terminar a história do Lanhas ali. Vai lá, vai lá, Tá. vai lá. Se eu me esquecer, você me cobra. Não vou esquecer, não. Tá na minha linha de raciocínio aqui. Então, o doutor Langas, ele pediu, faça em mim. Tá bom. Eu não sabia nada daquele inglês dele. Eu achei que sabia, mas não sabia necas. Um bando de gente ali me olhando. Eu sabia que eu era ali uma carniça e um monte de urubu me olhando, que eu era um prático, todo mundo sabia. Então, tá bom. Eu fui, me reportei àquela respiração profunda e me lembrei da China, quando eu pude atender os mestres lá da China, eles me elogiavam. Eu tenho carta de elogio, Poxa, não deve ser tão ruim assim, não. Vamos lá. Tem coisa boa em mim, eu lembro do Dr. Mário, cara, eu vim com uma carta de recomendação dele para a faculdade, sobre o excelente trabalho que eu fazia, ele dizendo, eu sou chefe da não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, tem alguma coisa certa aqui. Eu vou me vestir disso, não pelo papel, mas por que levou a esse papel surgir. Né? Pedi para o Lana sentar e fiz a minha palpação, ao meu estilo, na máquina. Eu fiz as manipulações na coluna dele. Olha, eu treinei jiu-jitsu. Eu tenho um porte de arte de lutador. Tinha época, né? Velocidade, precisão, golpe. E a mão treinada na China. Né? Então, assim, algumas habilidades práticas me ajudariam ali. Conhecimento teórico nulo. Então, eu queria que ele sentisse a minha pegada. Mais do que qualquer coisa. E aí eu fui, mas muito concentrado, e eu tenho uma facilidade muito grande de falar em público, de encarar. Eu gosto de situações assim. Eu acho que você mede a capacidade, a competência de uma pessoa quando ela está sendo provada na real. Você quer ver se um funcionário seu, um assistente da sua clínica é bom? Põe ele no olho do furacão e observa como ele vai reagir àquilo. Aí você vai saber se ele é bom mesmo, porque papel aceita tudo. Exato. Competência se mede no resultado. Então, o doutor Langa sentou ali, eu fiz a palpação dele, fui, ele falou, pescoço agora. Cara, o doutor Langas quer que eu mexa no pescoço dele. E eu sei que esse é o terror de tudo. E eu pus a mão na cervical dele, ele conversou em inglês com o pessoal, não sei o que, deve ter sido assim, se ele for fazer aquilo, não deixe, né? E eu fiz uma palpação, na hora que eu toquei no pescoço dele, eu falei, me desculpa, eu não estou seguro para mexer no teu pescoço, tem alguma coisa aqui que eu não sei o que é. Ele levantou e me deu um abraço, eu tenho uma fratura na quarta vértebra, coisa de guerra. E na palpação você conseguiu... Ele falou assim, tem pessoas que nem no raio-x percebem isso. Você tem mãos de luz. Pode ficar no curso que eu vou te mandar pacientes. O diretor da clínica da Fevale mandava paciente para um prático fazer massagem para ajudar no tratamento da clínica, que era lá. Isso deu bom e deu ruim. Você imagina, dentro do meio acadêmico, eu compreendo. Eu talvez faria a mesma coisa. Não estou aqui para condenar nada, eu entendo, mas o sentimento foi o seguinte, eu tinha que sustentar minha família, eu vivia disso, que foi a pergunta que você fez, ainda há pouquinho, como é que foi esse negócio? Eu precisava trabalhar, e eu trabalhava à noite. Com esse incentivo do Dr. Langa, eu aluguei uma sala sem ter, achei daqui dali, aluguei uma sala no centro da cidadezinha lá, pertinho da Fevale. Quando ele recebia paciente que precisava de massagem, talvez falou, não vai fazer manipulação, não sei o que, faz massagem, tal, faz aquilo, ou as manipulações. O Langanzinha na minha clínica receber e pagava a consulta. Ele falava, você tem mãos de luz, não sei o que, ele falava essas coisas, e ele, poxa, o cara dele era neuro, ele dava neuro, que é palma. Se o cara tá falando isso, eu tô tranquilo. E fui. Aí começou o zoom na Fevale. Um dia, opa, agora foi daí. Agudo aí. Um dia teve um zoom na Fevale. Eu estou tendo cuidado, eu estou chamando de Jô, Chico, eu estou tendo cuidado, de sempre que tem uma interrupção, eu paro e tento voltar na mesma fala, para você ficar fácil os cortes aí. Então, o Dr. Langas, ele me motivou, e eu me senti seguro para montar uma sala de atendimento com massagens e tudo mais. Ele me alertou bastante para eu não fazer a manipulação de coluna e muito menos me intitular como quiropraticista. O máximo que eu podia dizer que eu era aluno, mas o que eu fazia ali não era quiropraxia. E assim eu tive meu sustento. Mas teve um dia que o meu amigo Israel Jeffman, ele estava lá na clínica, e nessa época o Dr. Langa já não estava mais na Fevale,
precisou sair da Fevale por questões pessoais dele lá, questões de família e tal, ele saiu e veio o outro. Essa época já era um outro coordenador, era um casal até. Me chamaram na clínica, na sala de reunião da clínica. Lá estavam alguns professores do curso brasileiros, que fizeram curso de adaptação, tinha o coordenador do curso e tinha o coordenador clínico. E me foi dito assim: ficamos sabendo que você está atendendo como quiropraxista. Você não pode fazer isso, não sei daqui. E me deram uma prensada ali. Só que a maneira como a coisa foi dita, eu me senti um pouco desrespeitado. Porque nessa época, você já devia estar lá no segundo ou terceiro ano, se eu não me engano, e eu já tinha feito todo um histórico dentro da faculdade. Eu tinha acesso direto à reitoria, eu tirava... Nossa, eu já tinha feito tanta coisa, eu me via muito assim, envolvido e apaixonado pelo curso. Já estava fazendo pesquisa de história, já a época que eu quis pegar desde o começo. Esse negócio da história surgiu na minha cabeça quando nas primeiras aulas eu notei que não existia nenhum material contando a história da profissão no Brasil. São Paulo, nos Estados Unidos, aqui. Não tinha nada. Não, então eu já sei o que eu vou fazer de TCC, eu vou falar sobre a história. Também foi difícil de aceitar, porque não era área clínica, não sei o quê, mas enfim, isso já é outra história. Me chamaram na clínica e a maneira foi assim, foi uma forma um pouco... Eu me senti, pode até ser que não tenha sido essa a intenção, mas eu me senti um pouco ofendido. E da sala, eu acho que eu era o mais velho em idade, da sala ali, daquela reunião. E eu cheguei na Fevale já com 13 para 14 anos de prática, antes de começar o curso, de prática de atendimento com manipulação de coluna, a vivência na China. E eu fiz uma fala que poderia ser só duas opções. Ou eles vão me acabar aqui agora, ou eles vão me respeitar. E a fala foi o seguinte: olha só, eu tenho mais tempo de quiropraxia do que todos vocês aqui. No Brasil, eu não estou fazendo nada ilegal. Eu não estou tendo nenhum problema ético, porque todos os meus pacientes sabem que eu não sou quiropraxista, que eu sou acadêmico, mas sabem que eu sei o que eu estou fazendo. Só que se vocês estão inseguros se eu estou fazendo besteira, eu desafio qualquer um de vocês aqui na clínica, no resultado com os pacientes. É o famoso botou na mesa. Vamos para a clínica? Não, você está ficando nervoso. Não estou. Eu só quero que vocês entendam que eu defendo a quiropraxia. Eu não saí com minha família lá do outro lado do Brasil, 1.800 quilômetros de carro, sem saber nem onde ia morar, para estragar meu futuro, sujando meu nome com a profissão. Eu amo minha profissão. Eu não sou apaixonado. Paixão é incoerente. Eu amo. Um amor verdadeiro, coerente e racional. Eu sei o que eu estou fazendo. E essa tem sido sempre a minha motivação. A partir daquele momento, minha relação com os professores mudaram. Tudo mudou. Ficou tudo muito melhor. Foi um momento um pouco acalorado, depois a gente se acalmou e tudo ficou. Porque imagina até da parte deles, né? Professores ali ouvindo de um cara de segundo ano bancar não. Assim, né? Também tem a... Não, porque não era o cara de segundo ano. Era um cara com 14 anos de experiência que tinha toda uma história. Mas era na visão deles. Eles tinham então, isso? Era um prático picareta que veio aqui pegar o curso para depois sair dando aula por aí, né? Exato. Eu entendo, por isso que eu digo, todos tinham suas razões, e tanto é que essa fala foi do momento, porque se estivessem falado diferente comigo, a minha atitude seria outra também. Mas eu precisava impor que eu não sou picareta. E eu quero pegar esse gancho, porque acho que às vezes a gente exagera quando se refere a alguns outros profissionais que pensam que são quiropraxistas. Porque olha só onde que nós chegamos nesse processo que eu te contei até aqui. Eu achava que era quiropraxista. E eu sou do bem, eu não sou bandido. Eu fui para a China achando que ia me ganhar um canudo como quiropraxista. Descobri que eu estava enganado. Eu voltei para o Brasil e procurei a referência mundial na área, Palmer College. A Palmer College me manda para o Rio Grande do Sul. Eu vou atrás. Minha esposa abre mão de estabilidade financeira de tudo. Eu também, nós largamos tudo. E só as pessoas mais próximas sabem a que preço isso aconteceu e como que foi minha vida até aqui. Isso não aconteceu só uma vez, não. Ir para Brasília foi a mesma coisa. Para defender a profissão. Uhum. E aí, para chegar lá, e agora as pessoas ficarem te olhando como um picareta, um charlatão, existe muita gente boa nesse meio.
Tanto é que os principais práticos do Brasil, eu me refiro, por exemplo, a uma pessoa que eu tenho um profundo respeito, Elza Castro. Você não vê Elza Castro dando curso. E se Ricardo Fujikawa hoje é quiropraxista, foi porque Elza Castro mandou ele para Palma. Ele foi atrás dela para fazer curso, para saber como é que era, e ela falou para ele ir para Palma. Até a questão, o Fernando Azevedo tem um submundo nisso também, né? Sim, o Fernando, eu fui uma das pessoas que participei disso com o Ricardo para convencer o Fernando. Então, assim, só que o Fernando era já um excelente profissional, ele era coordenador de curso já de fisioterapia, ele tem toda uma bagagem mestrando pela Unifesp. Tá? É um cabeção, né? O cara é fera. O Fernando é massa demais, o cara é muito fera. É o cara que mais pedem pra voltar aqui. Conversa com o Fernando de novo. Pô, é toda semana. Não tem mais assunto com ele daqui a pouco. Fernando é uma pessoa que... E ele tem sido um apoiador técnico. Quando eu preciso de orientação técnica, acadêmica, da parte de estruturação de curso, para discutir com algum parlamentar, ele é o cara que tem a palavra na agulha. Ele manja muito. Mudou bastante coisa na Embi. Ele fez a diferença, nada contra. Foi outro momento, né? Sim. Foi outro momento a partir do... Mas, então, nesse processo todo, a gente precisa entender, às vezes, que existem fisioterapeutas que estão sendo enganados. Se bem que, hoje, no Brasil, é muito difícil você entrar numa área com tanto recurso de informação sem ter a informação, né? Aí é mais fácil você peneirar. Né? Mas, nesse período inicial dos cursos no Brasil, era muito confuso. Né? Os principais práticos, eu posso falar também, o Kleber, por exemplo, o Kleber é um prático da linha do Matheus, a filha dele fez faculdade de quiropraxia. Eu tive o prazer e assim, a dignidade de chegar, quando o Matheus faleceu, eu fui à casa dele dar as condolências para a família. Ele passou um pouco, eu fui lá, porque ele me recebeu muito bem, e eu estava desenvolvendo um livro de história, e eu queria ter autorização para usar o nome dele. Eu jamais faria isso, por mais que eu tivesse a fita dele me dando essa autonomia, sem o aval da família. E fui lá conversar. Foi quando eu conheci a Évora, filha do Matheus. Eu já era formada em biomedicina, ou fisioterapia também, estava fazendo, não sei se qual que veio antes, foi fisioterapia ou biomedicina. Ela trancou uma, eu perguntei por que, com todo o histórico do seu pai, por que você não faz na Embi Morumbi? Ela tinha medo do preconceito, da perseguição, de tudo isso. Eu falei assim, nessa época eu estava como docente na Embi. Passei lá um período de alguns anos dando aula na área de fundamento, história, e foi muito bom. Tenho muito carinho dos meus bebês que já estão aí mandando ver na prática, aí eu fico feliz demais quando os vejo. E eu falei para ela, olha, vai, enquanto eu estiver lá, eu te garanto. E na minha sala eu falei pro pessoal, e foi muito legal. A Évora se tornou assim, ela está lá no mundo dela, tem a estrutura dela, mas hoje ela é formada em quiropraxia, e você não vê a Évora dando curso. Apesar de toda a estrutura que o pai dela deixou. Sim. Teve outras pessoas que se apossaram, né? Da estrutura. Sim, aí isso aí já é uma história bonita. Mas, enfim, a gente tem que sair do pedestal, porque existe uma coisa na quiropraxia que nós criticamos no mundo médico, que é a questão de arrogância e prepotência. Infelizmente, no nosso meio, tem muita gente assim. Às vezes nós somos vistos como aqueles caras que se acham. De fato, nós somos muito bons e a quiropraxia é incrível, mas quem nos faz assim é a profissão, nós não somos assim. É só um veículo, né? Uma ferramenta. Nós somos um veículo, e isso dificulta muito. Eu já tive em mesas de debate na Câmara dos Deputados com profissionais quiropraxistas de renome do meu lado para me ajudar. Na verdade, eu estava para ajudá-los à época. Eu vi atitudes desses profissionais tão de frente para um Conselho Federal de Medicina, para representantes da medicina, falando com tanta arrogância, com tanta prepotência, que só fez prejudicar. Então, quando eu vejo debates dos nossos grupos de WhatsApp, que são maravilhosos, hoje a gente tem muito disso, né? E isso ajuda a gente demais a observar os dons de cada profissional. Que coisa mais linda essa diversidade de conhecimento, de ideias, de paradigmas, e tudo que nos define, né? A nossa individualidade, né? Aquilo que eu sou, o que eu represento. Pois então, quando eu vejo um xingando o outro, porque o outro pensa diferente, o cara acredita em terceiro paradigma, que bom! Ele não inventou isso. Isso existe. Cada um dá o nome que quiser. Eu acho que a gente está no momento do mundo, né? Que está tudo muito polarizado, né? De qualquer coisa, qualquer tipo de discussão.
O ensino hoje não é a culpa de coordenadores de curso das faculdades de quiropraxia no Brasil. O sistema de educação no Brasil está sendo remodelado e, se não diminuir carga horária, fecha. Tem que pensar. Então, não é, ficou a faculdade só pensa nisso, não sei o quê. Não é sistema. Então, a gente critica demais, sem entender. Nós temos um defeito, nós, mundo, temos a tendência de criticar sem antes procurar saber. Né? Então, essa questão da prepotência, da arrogância, para mim, isso é uma das coisas que eu mais senti na prática, dentro da quiropraxia, nesses 34 anos de história. Eu vou voltar com essa fala. Eu acho que é assim também. A gente vai chegar nesse ponto de discussão, principalmente porque isso vai entrar já na parte de regulamentação e dos profissionais que a gente tem, que a gente está tendo e que a gente vai ter. Né? Eu acho que isso vai ser bem importante da gente conversar. Eu quero finalizar, principalmente porque ele já vai dar 1 hora de gravação, entendendo um pouco da tua formação ali, até você começar a dar aula, você montar clínica, você... Só a inserção de tudo isso para a gente poder se aprofundar disso nos próximos vídeos. Pode ser? Ok. Teve muita coisa legal. As viagens que nós fizemos, organizando alunos e tal, para encontrar... Nós fizemos um acordo com os grupos de estudantes, nós criamos a Associação Brasileira de Estudantes de Quiropraxia, e nós chegou um momento muito interessante, porque a ABQ, naquele início, tinha pouquíssimos profissionais, tinha mais acadêmicos, né? Pouquíssimos profissionais, tinha 20 e poucos na ABQ. Né? E eles não tinham recurso para nada. Não tinha recurso. E nessa ideia de ABEC, nós vendíamos coisas, nós criamos loja, e nós fizemos um caixa. Eu me lembro um dia que eu pedi para a época, a Cira Borges era presidente da ABQ, e eu pedi para participar de uma reunião deles que ia ser lá em Novo Hamburgo, se encontrar lá num seminário e tal. E aí, nessa participação, eu perguntei para eles o que eles estavam precisando. E, em tom de brincadeira, na reunião, a gente está precisando de recursos. Quanto vocês precisam? Eles olharam para mim, porque nós temos um caixa bem interessante. A época a gente estava com 18 mil reais em caixa, sem saber o que fazer. E nós pudemos ajudar a BQ. Que ajuda. De tanta coisa que a gente... Né? Assim, nós não demos tudo para a BQ, mas a gente pôde participar de alguma forma. Então, assim, a gente sempre se moveu bastante nessa questão de fazer tudo para a profissão crescer de maneira consistente. Né? E eu me interessei para o processo de regulamentação mais, foi que no dia do meu aniversário, em maio de 2001, ou seja, 1 ano e meio quase de curso, saiu a resolução do COFITO, no dia do meu aniversário. Aquilo ali foi uma facada no peito. Eu falei, poxa, eu tenho muitas coincidências de datas, assim, sabe? E aí eu falei, puxa vida, que é isso? Que resolução é essa? Acabou tudo. Aí eu fui me inteirar, como eu já tinha essa veia política no meu sangue, aí eu entrei de cabeça. De lá para cá, desde maio de 2001, eu estou envolvido com isso e acho que vai até a sepultura. Pois bem, então, acabou que eu me tornei orador da turma. O curso era muito puxado, o sistema de educação na Fevale, à época, ele te dava a chance de você fazer disciplinas isoladas. Eu fiz todas as disciplinas do início ao fim e me formei na primeira turma. Nós começamos em 50, formamos em 8. Porque fica muito caro, outros não pode. E teve dias que minha esposa chorando, falava assim, tranca esse curso, dá um tempo, vamos resolver nossa vida, depois você continua. Eu falei, querida, não posso. Se eu parar, eu não volto. E foi difícil. Mas, enfim, teve a formatura, fui orador da turma e tal. Saindo dali, eu tinha o sonho de ser docente na Fevale. Eu queria dar aula. Conversei com todo mundo, ia ter uma seleção. Como toda empresa, tem seus sistemas e tal. E, infelizmente, teve situações que aconteceram na época que eu acho que não foram muito justas, mas por uma providência divina eu acabei não sendo docente lá, não, que não seria bom. Eu tenho um profundo orgulho de ser egresso da Fevale, vou lá e sempre faço questão de visitar meus professores, tudo. Mas foi uma providência divina, porque graças a isso eu tive que dar outro jeito. Eu tinha que voltar para Minas. E aconteceu uma fatalidade. Eu fui vítima de um crime, fui vítima de um sequestro, e lá em Taquari foi uma situação muito complicada, eu tive medo. Eu já tinha montado uma clínica em Taquara, estava indo bem, mas isso aí começou ameaças na família, eu passei dentro de porta-mala de carro, e o roubo, foi um troço punk.
Isso ali me desanimou do Rio Grande do Sul, eu vou embora. Mexeu muito. E aí, a convite de um amigo, eu fui para Santa Catarina, mas foi justamente na época que teve um congresso da ABQ em Curitiba, 2006. E esse congresso de Curitiba ele tem uma marca muito pesada na história da ABQ. Foi um congresso que não deu bom. Ele foi muito bom na qualidade técnica, né, nos seminários, os palestrantes, mas a ABQ, por alguma razão, a época, gestores da época, eles não tinham uma gestão, assim, uma questão de gestão administrativa muito bem organizada. Por alguma razão, talvez excesso de atividade, eu não estou aqui para que não é questão de achar culpado, mas era um problema de fato que ele existiu. E o problema foi que a ABQ entrou num processo de muita dívida, e ela não conseguiu bancar o Congresso. Daí foi quando veio depois, logo em seguida, a Juliana Piva foi a salvadora da pátria. Ela entrou a Cira com uma ideia de intervenção, que na hora da Assembleia ali teve um problema, a coisa quase que dissolveu. Questões políticas, enfim, entra o ego. Sim. E muitas outras coisas, né? Então, nesse processo, nós tínhamos um medo ali. Eu era recém-formado, 2006, um ano e pouco formado, muita gente, e aí tinha que prestar. Ficou uma confusão, e aí a Cira se levantou e falou: nós precisamos tomar frente. A ABQ foi fundada por ela, por Matheus, por Nagaya, por aquela turma, né? E agora está vendo ali aquela situação, ela não ia deixar a criança morrer. Sim. Então, nós fizemos uma reunião assim, meio de improviso ali, e criamos 2 grupos. Porque naquela época, a própria palavra da Cira, nós não podemos deixar a regulamentação parar. A ABQ, do jeito que está, vai fragilizar a regulamentação. Se fechar a ABQ, acabou a regulamentação, e a gente não pode deixar a regulamentação parar. Naquela época era essa a ideia. Ela bateu firme. E nós criamos, então, um grupo, como foi criado agora esse pessoal que está trabalhando aí, para ver se monta mais escolas e tal, foi criado um grupo. Nós tínhamos 22 pessoas inscritas ali. Só restou eu, a Cira, a Juliana e mais uns 3 ou 4. De formados ou tinha estudantes também? Só quiropraxistas da época. Tá. E eram para se envolver, para criar uma estratégia. E essa sigla CPRQB, Comissão Pró-Regulamentação da Quiropraxia no Brasil, foi eu que inventei. É um loguinho preto assim e tal. Eu fiz isso porque a gente precisava fazer preto no branco. Eu criei essa ideia do logo preto e branco por isso. Não tem conversa, é transparência. Doa quem doer. Nós temos que falar a verdade. Para os nossos e para os outros. A verdade com ética, com carinho, com amor, com respeito, mas tem que ser colocada à mesa. E aí não tem erro. Se a gente quer fazer a coisa assim. Eu tive cada proposta, mas isso aí vai ser outro momento, em Brasília, esse negócio de regulamentação. Não sabe a Covid de pessoas que queriam me comprar lá. Mas enfim, fechando então. Que é dar seriado no Netflix. Aí, nesse processo todo, criou-se a Comissão para a Regulamentação. Nessa época eu estava meio que de favor morando em Florianópolis, porque foi logo depois desse processo que eu precisei me afastar um pouco, minha família os bandidos não foram presos, a gente recebia ameaça, foi uma coisa muito louca. E aí a Cira me fez uma proposta: você topa ir para Brasília? Conversei com a esposa, fora. Durante 3 meses, eu dormi na clínica da Cira em Brasília, na maca Tule. A minha esposa ficou com os filhos em Florianópolis, porque era época isso foi maio, até terminar o período letivo, terminar ano, não sei o quê. Na verdade, foi nas férias, junho e julho. Eu sei que eu cheguei em Brasília, o projeto de lei estava travado, e o mês de trabalho ele passou. E foi para várias outras comissões, pegou todo mundo de surpresa, que ninguém esperava, foi bem legal. Isso deu um boom, teve ajuda de custo internacional para me manter lá, eles pagavam aluguel para mim, uma campanha de vários profissionais do mundo, e tal. Então, a saída, não deu tempo de eu montar a clínica. Quando eu montei a clínica em Taquara, eu fui vítima desse incidente aí terrível, e aí eu fui para Santa Catarina, eu estava no fundo do poço, emocionalmente, com medo, sendo ajudado por amigos, financeiramente. Teve amigos que bancou meu aluguel por 3 meses lá. E aí eu fui para Curitiba, porque já estava inscrito no Congresso, dei um jeitinho e fui, com a ajuda de amigos, inclusive colegas quiropraxistas, não vou querer falar aqui porque não convém, e fui para lá participar do Congresso. E lá fiquei em casa de pessoas. E ali veio esse convite para Brasília. Então, vou para Brasília. Qual que era a proposta? Eu ia ficar dedicação exclusiva ao processo de regulamentação, porque viram em mim essa veia política. E
E foi uma escola incrível. E eu poderia atender pacientes. E aí tinha uma parceria com a clínica da Cira. Ela fez um negócio de mãe para filha, tudo pela profissão mesmo. O que ela fez comigo não seria viável de forma alguma para a clínica. E era para que eu tivesse condição de sobreviver com minha família. Em Brasília tudo é muito caro. Aluguel, escola, tudo. Eu tinha filhos. Aí, nessa época já eram 3 filhos. Eu tenho uma gauchinha que nasceu no meio do curso. Yeah. Né? A Evelyn, hoje já está com 19 anos. Então, então, por isso eu fui para Brasília. E aqui começa uma outra faceta. Né? Então, até aqui, de Brasília veio a história de trabalho, veio dar aula na Embi Morumbi, aí muda um pouco. A página você pode fazer agora o que você quiser conduzir. Então, aqui foi uma síntese desse processo, como o Weber chegou em Brasília na regulamentação. Eu acho que é legal porque já dá pra Beleza, a gente fez um molde ali grande, porque você viu que dava pra gente puxar vários assuntos dentro da... Porque, cara, a história... Nossa, não provoca. Mas a gente não vai fugir deles, a gente vai fazer sim. A gente só vai terminar esse vídeo aqui como a história do Ever, principalmente. A gente vai gravar outros vídeos, então pra quem tá assistindo é legal se inscrever, fazer aquelas coisas todas bonitinhas aí que já era pra estar de core salteado. Cara, tem muito quiropraxista. Hoje o canal e o podcast ele virou mais uma coisa para quiropraxistas mesmo, os estudantes e formados, mas que precisa do apoio para acontecer. Do mesmo jeito que a quiropraxia no Brasil precisa do apoio deles, eu também preciso. Então, assim, é legal o pessoal começar a seguir, compartilhar, fazer a coisa acontecer. A gente está fazendo registros importantíssimos, importantíssimos. Isso é da história, cara. Já teve muita gente boa. Então é legal o pessoal apoiar isso também, né? Pra gente poder conseguir fazer cada vez mais. Certo? Queria dar uma última fala, pode? Diga, pode. Entendeu? Deixa. Tá. Acho que a pergunta da filosofia vem depois, né? Mas, enfim, a história, quando eu cheguei em Brasília, então, só para chegar até aqui, eu percebi que seria impossível entender tanto processo, tanto da parte política como da educação, da quiropraxia, sem se reportar a história. Eu já tinha isso na veia, porque eu fiz o primeiro artigo sobre a história da quiropraxia no Brasil. E a partir disso, então, eu vi como era importante. E eu tenho pode ter certeza, muito documento, muita coisa de todos esses processos da quiropraxia no Brasil, desde 1920 eu tenho material. Né? Esse livro precisa sair, né, cara? Eu preciso de ajuda, eu estou dizendo para todo mundo, me ajuda, eu não estou dando conta. Preciso de alguém que tem essa vontade e gosta disso, para a gente juntar força, porque eu tenho até editora que quer publicar, mas eu não tenho como parar para fazer sozinho, não dou conta. Preciso de alguém me empurrando junto, vamos embora. Aluno que queira fazer disso aí um TCC. Cara, precisa, né? Essa a gente já empurrou bastante com a barriga, né? Precisa sentar e fazer mesmo. Mais do que qualquer coisa. Eu estou fazendo, só que está sendo homeopático. Pois bem, então era isso. Homeopáticos. Tô bem. Então a gente se vê aí no segundo vídeo com Evergisto. Valeu, gente. Obrigado.